realmente não esperava que aquele dia fosse o dia mais louco da minha vida. A manhã começou com borboletas no estômago, como sempre acontecia quando eu ia ver meu namorado, Leonard. Estávamos juntos há 3 meses e só de pensar nele eu já ficava animada. Dormi até mais tarde pensando em como passaríamos o dia. Mesmo que meus pais permitissem que eu tivesse um namorado, não havia muita privacidade em casa, o que me frustrava. Então, tive a ideia de bolar um plano para termos um tempo a sós. Mas eu não fazia ideia de que isso desencadearia uma série de acontecimentos malucos que acabariam se transformando em um pesadelo. Era um sábado ensolarado, daqueles dias que pedem diversão. Decidi vestir um vestido amarelo com estampa de flores, que ficava ótimo em mim e parecia a escolha perfeita para um dia de verão. Às 11 da manhã, Leonard chegou na minha casa, usando uma camiseta azul e jeans, e o sorriso dele me tirou o fôlego. "Oi, Ana", ele disse, me fazendo corar enquanto me olhava de cima a baixo. Depois de um tempo jogando Scrabble e assistindo TV em casa, eu quis colocar meu plano em prática. Avisei a minha mãe que estava indo acompanhar Leonard até a saída, mas que faríamos uma parada rápida na casa de um amigo. Ela me deu permissão, e assim que saímos, contei a Leonard sobre uma casa abandonada que ficava na rua de baixo. Fiquei surpresa que ele estivesse tão empolgado com a aventura. A casa era enorme e diziam que tinha pertencido a uns caras suspeitos do ramo de bebidas alcoólicas. Parece que eles se envolveram em um escândalo financeiro, e agora a casa estava cheia de mistérios. Quando chegamos lá, entramos pela porta dos fundos e logo fomos para o quarto. A cama era gigantesca e vimos uma oportunidade perfeita de ter um momento de privacidade sem nos preocuparmos com bisbilhoteiros. Começamos a nos beijar, mas, no meio disso, Leonard parou de repente. "Você ouviu isso?" Ele perguntou. "Não", respondi, intrigada. "Fique quieta e ouça com atenção", ele disse, e um arrepio percorreu minha espinha. Fiz o que ele pediu. Então, comecei a ouvir algo como vozes, mas muito baixas, quase sussurros. Eu estava começando a ficar com medo, e Leonard pediu que eu esperasse enquanto ele verificava. Mas eu não consegui ficar para trás, então segui silenciosamente até um enorme banheiro nos fundos do quarto. Andamos com cuidado, tentando não fazer barulho, sem saber quem poderia estar lá dentro. Quando entramos, ouvi novamente as vozes, agora mais claras. De repente, a porta se abriu e um grito cortante ecoou pelo ar. Fiquei paralisada de medo, mas Leonard espiou pela porta. De repente, o rosto dele ficou pálido de terror. Perguntei o que ele tinha visto, mas ele não respondeu. Parecia em choque. Caminhei até a porta para ver também. Para minha surpresa, nunca imaginei o que encontraria. Havia 2 homens robustos com facas nas mãos e um terceiro amarrado a uma cadeira. Um dos homens começou a golpear o peito do homem amarrado, que gritava e implorava por sua vida. "Sabemos que você fugiu com o dinheiro. Nosso chefe está preso por sua causa. Então não tente negar ou vamos arrancar o seu coração", um dos sequestradores dizia, enquanto o outro ria. Um suor frio tomou conta de mim, e Leonard sussurrou urgentemente que precisávamos sair dali. Estávamos paralisados, sem saber o que fazer, enquanto a adrenalina corria como um tambor selvagem em nossos peitos. No momento em que estávamos prestes a sair do mesmo jeito que entramos, uma rajada de vento bateu à porta, fazendo um grande estrondo. Isso chamou a atenção dos homens, que imediatamente mandaram um deles verificar o barulho. Passava perto. A situação era desesperadora, e nossas vidas estavam por um fio. O homem abriu a porta e começou a inspecionar o cômodo. Ele olhou dentro do armário, embaixo da cama e atrás de uma enorme cômoda que ficava ao lado da porta do closet. Nosso coração quase parou quando percebemos que ele estava prestes a inspecionar onde estávamos escondidos. Leonard e eu nos abraçamos com força, esperando pelo momento em que seríamos descobertos. Mas, por sorte, naquele exato momento, um grito de dor estridente ecoou do banheiro. Era óbvio que vinha do homem amarrado. O sequestrador, que estava a poucos passos de nos encontrar, foi chamado pelo outro, que mandou ele voltar rapidamente. O homem saiu do quarto, informando que tudo estava em ordem. Agora estávamos presos, sem saber como sair dali sem sermos descobertos por aqueles 2 homens. Do outro lado da porta,
Os gritos do homem amarrado ficaram ainda mais intensos, e era evidente que ele estava sendo torturado. Onde está o dinheiro? Um dos homens perguntou. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não tenho esse dinheiro, respondeu o homem na cadeira, com a voz trêmula. Eu abracei Leonard, sentindo seu coração batendo forte debaixo da camisa. Mesmo tentando parecer calmo, ele também estava aterrorizado. Decidimos que o melhor era ficar quietos e não fazer nenhum barulho para evitar piorar a situação. De repente, um dos homens começou a gritar furioso, demonstrando impaciência. A tensão só aumentava, e então pensei na minha mãe. Se eu não voltasse logo, ela certamente começaria a se preocupar. Peguei meu celular e coloquei no modo silencioso. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, outro grito cortante ecoou, tão assustador que gelou meu sangue. Um medo paralisante tomou conta de mim. Olhei para Leonard, que tentava controlar sua respiração, mas então o silêncio se instalou. Os capangas tinham matado o homem. Rapidamente, mandei uma mensagem para minha mãe, explicando tudo o que estava acontecendo e pedindo que ela chamasse a polícia. Por favor, venha rápido, escrevi. Ela respondeu quase imediatamente. Fique quieta e não faça nenhuma besteira. Vou chamar a polícia agora. Mostrei a mensagem para Leonard, que parecia um pouco mais aliviado. No entanto, a conversa no outro cômodo ficou ainda mais sinistra. Bom, parece que esse desgraçado não vai nos dizer nada, disse um dos homens. Mas ainda tem a esposa e o filho dele. Eles devem saber de alguma coisa. E, para o bem deles, é melhor cooperarem. Ou vão se encontrar com ele ainda hoje à noite, respondeu o outro. Meu estômago se revirou ao ouvir isso. Leonard e eu nos entreolhamos em pânico, com o arrepio percorrendo nossos corpos. Foi então que começamos a ouvir o som das sirenes da polícia. Os homens começaram a xingar e a correr pelo cômodo, tentando escapar pelo corredor. No entanto, não conseguiram ir muito longe. A polícia os interceptou e os prendeu. Mais tarde, descobrimos que aqueles homens faziam parte de uma gangue criminosa muito importante, cujo chefe havia sido preso há alguns dias. A vítima era o motorista do chefão, e os sequestradores acreditavam que ele havia ficado com uma mala cheia de dólares que estava no carro no momento da prisão. Eu estaria mentindo se dissesse que sei o que aconteceu com os sequestradores depois de serem presos. Mas posso dizer que me meti em um grande problema com meus pais por causa da minha imprudência. Ainda assim, eles ficaram aliviados por Leonard e eu termos saído daquela situação sem ferimentos, porque poderia ter acabado muito mal. Já se passaram alguns anos desde esse incidente, mas ainda tenho pesadelos em que ouço os gritos daquele homem. Meu nome é Anthony. Junto com meus amigos Chester e Sarah, decidimos abrir um canal no YouTube chamado Exploradores Urbanos. Sim, eu sei, soa clichê, mas éramos adolescentes de 17 anos meio loucos, em busca de adrenalina e fama. A ideia principal do canal era bem simples: explorar lugares abandonados, capturar algo emocionante e entreter nossos seguidores. Sim, outro clichê, mas na época parecia algo muito legal para nós. No começo, gravamos em fábricas abandonadas e casas caindo aos pedaços, mas, depois de um tempo, percebemos que era sempre a mesma coisa. Nada de fantasmas, nenhum susto, apenas poeira e grafites. Um dia, enquanto navegávamos em um fórum na internet, encontramos o comentário de um cara falando sobre uma antiga prisão de segurança máxima, fechada há mais de 30 anos. Mas o que chamou nossa atenção não foi a arquitetura decadente nem os supostos fantasmas escondidos atrás das paredes, e sim a série de desaparecimentos misteriosos de prisioneiros, nunca solucionados. Diziam que era um lugar amaldiçoado, e por isso quase ninguém ousava entrar lá. Talvez fosse por isso que ninguém nunca havia gravado um vídeo no local. Era tudo o que precisávamos ouvir para decidir que tínhamos que ir até lá. Sem pensar duas vezes, reunimos nossas coisas e planejamos a visita. A prisão ficava em uma floresta densa, bem distante da civilização, algo comum antigamente. Quando chegamos, o lugar era impressionante. Enormes muros de concreto cobertos de era, portas de aço enferrujadas e um ar de abandono que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Senti um calafrio na hora, mas, ao mesmo tempo, a empolgação nos mantinha firmes.
Chester, o mais aventureiro do grupo, foi o primeiro a passar pela porta da frente. Ao fundo, dava para ver um corredor escuro e cheio de sombras. Vamos, galera, essa vai ser a melhor exploração das nossas vidas. Ele gritou com um entusiasmo que contrastava com a tensão no ar. Entramos logo atrás dele e, enquanto caminhávamos, o som dos nossos passos ecoava pelas paredes vazias. Desde o momento em que entramos, havia uma sensação estranha. A prisão parecia estar viva, como se aquelas paredes guardassem segredos esperando para serem descobertos. Os corredores estavam cheios de celas, algumas com as grades ainda intactas, o que me surpreendeu, pois, ao contrário do exterior, o interior da prisão estava incrivelmente bem preservado. Imagine tudo o que deve ter acontecido aqui, disse Sarah, pegando sua câmera para gravar. Tudo estava indo bem. Começamos a gravar nossa experiência, tirando fotos e comentando sobre o local. Mas, toda vez que Sarah dizia, este lugar está vazio, um arrepio subia pela minha espinha. Apesar do que minha cabeça dizia, algo em mim sabia que não estávamos sozinhos. E era algo que estávamos prestes a descobrir. De repente, no meio da nossa exploração, ouvimos um som metálico ecoando pelo corredor. Paramos imediatamente. Foi você, Chester? Perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente, com um olhar de puro pavor. Com o coração disparado, decidimos investigar. Quando nos aproximamos da origem do som, encontramos uma cela que, curiosamente, parecia mais bem preservada que as outras. A porta estava entreaberta. Vamos ver o que tem lá dentro, sugeriu Chester, empurrando a porta com cuidado. Assim que entramos, o clima mudou drasticamente. A cela estava cheia de desenhos nas paredes, rabiscos toscos, representações de rostos distorcidos e símbolos estranhos. Isso é muito esquisito e, para ser honesta, assustador, murmurou Sarah, inclinando-se para examinar uma parede cheia de marcas que pareciam arranhões. Enquanto observávamos, tentando entender o que aqueles símbolos significavam, Chester disse quase num sussurro: "Vocês viram isso? As marcas na parede parecem recentes." Naquele momento, o ar ficou pesado, como se um peso invisível estivesse nos esmagando. Tentei rir para aliviar o clima, mas o som saiu estranho, e o riso morreu quando um barulho ensurdecedor ecoou atrás de nós. Viramos ao mesmo tempo e vimos que a porta da cela agora estava fechada. "Que diabos?" gritei. Lá fora, um grupo de sombras se aproximava rapidamente. Eram altas, com silhuetas borradas, como se a própria luz fugisse delas. "Quem são vocês?" gritei, tentando soar mais firme do que me sentia. Recebemos nenhuma resposta. Em vez disso, aquelas figuras começaram a se aproximar da porta da cela. Um pânico indescritível tomou conta de nós. Em desespero, começamos a procurar uma saída daquele lugar. Mas era inútil, estávamos presos em uma cela de segurança máxima. Ainda assim, começamos a bater na porta e a gritar por ajuda. Mas o eco das nossas vozes parecia apenas alimentar a escuridão ao nosso redor. Ficou claro que ninguém viria. Então, uma voz profunda ecoou do outro lado da porta. "Não se preocupem, pessoal. Não queremos machucá-los se seguirem as nossas regras. É claro." O pânico se instalou quando ouvi aquelas palavras. Imediatamente olhei para meus amigos. Pude ver que eles estavam tão apavorados quanto eu. "O que vocês querem de nós?" perguntei, tentando soar corajoso, embora, por dentro, estivesse prestes a perder o controle. A voz não respondeu imediatamente. Em vez disso, houve o som de passos se aproximando, seguido pelo ranger da porta da cela se abrindo. Pela abertura, apareceu um homem encapuzado, com o rosto parcialmente oculto, revelando apenas um leve sorriso. "Quero que pensem nisso como uma lição," ele disse, com um tom calmo, mas ameaçador. "Todos que entram neste lugar amaldiçoado querem tirar algo dele. Mas e se o que encontrarem for algo que prefeririam nunca ter descoberto?" Chester, que estava em silêncio o tempo todo, provavelmente em estado de choque, pareceu recuperar alguma coragem. Ele ficou à nossa frente e disse: "Não temos nada a ver com o que aconteceu aqui. Somos apenas youtubers tentando fazer um vídeo para entreter nossos seguidores. Nos deixem ir." O homem encapuzado riu baixinho e disse: "Ah, não são adoráveis?"
Ele olhou para os outros que estavam atrás dele, que pareciam ser seus cúmplices. Caçadores de fantasmas que acham que tudo isso é apenas um jogo. Vocês não têm ideia no que se meteram. Tem. O que diabos você sabe sobre nós? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Não somos caçadores de fantasmas, só fazemos vídeos. Eu sei. É por isso que estão aqui, ele respondeu, dando um passo à frente. Este lugar quer ser visto. Ele quer que eles sintam sua dor, seu desespero. E, às vezes, o que eles sofreram se torna parte daqueles que entram aqui. Mas vocês não estão prontos para ouvir essa história. Eu não entendi uma palavra do que ele estava dizendo, e tenho certeza de que Sarah e Chester também não. De repente, um clarão iluminou o corredor, e tive uma visão melhor das outras figuras encapuzadas. Todos usavam máscaras cobrindo os rostos, e, a julgar pelo traje, era evidente que faziam parte de algum tipo de culto. Agora, só restava descobrir qual. Naquele momento, lembrei de um vídeo do YouTube que assisti há algum tempo, falando sobre esses tipos de organizações. Recordei-me de ter ficado surpreso com a quantidade de cultos religiosos e secretos operando nas sombras pelo país sem que ninguém soubesse de sua existência. Na verdade, dizia-se que os Estados Unidos tinham o maior número de cultos secretos do mundo. A razão para isso vir à minha mente era que, na época, eu achava tudo isso uma bobagem, apenas um daqueles vídeos exagerados tentando gerar visualizações. Mas agora, lá estava eu, à mercê de um grupo de lunáticos encapuzados. O cara atrás do que estava falando parecia estar esperando algo, e a antecipação em suas posturas era inquietante. O que queremos é simples, um show, disse o homem, mas não suas tentativas patéticas de assustar com sons e edições. Queremos algo real, um encontro real com o que está aqui. Quero que sintam o terror que vocês têm perseguido. E como exatamente vamos fazer isso? Sarah perguntou, sua voz firme apesar do desespero em seus olhos. O homem encapuzado fez um pequeno gesto, quase como uma oferta de boa vontade. Então, ele puxou um objeto de seu casaco, era uma pequena faca, reluzindo na luz fraca da cela. Vocês vão nos ajudar a mostrar o que significa fazer parte deste lugar. Só então, talvez, terão uma chance de sair daqui vivos, e quem sabe até com algum conteúdo para o canal de vocês. Você é louco? Eu gritei. Não vamos fazer nada disso. Nos deixe ir. Eu juro que não diremos nada a ninguém. E o que acontece se não fizermos o que vocês dizem? Chester perguntou desafiadoramente. O homem encapuzado sorriu novamente, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, sinalizou para um dos homens atrás dele, que deu um passo à frente, puxando um cinto das calças e enrolando-o na mão, deixando a parte da fivela para fora. Ele o balançou com força contra a parede, criando um estrondo metálico alto. Vocês não querem negociar? Muito bem. Então faremos do jeito tradicional. Agora, vamos tornar isso divertido, disse o líder. Vocês podem sair daqui se completarem um simples desafio. Fiquem aqui, no escuro, sem comida ou água, pelos próximos 5 dias. Se sobreviverem, estarão livres para ir, mas precisam documentar todo o processo. Não se preocupem, nós recarregaremos os equipamentos de vocês e verificaremos diariamente. Ah, e nem tentem chamar a polícia ou usar redes sociais. Como já devem ter percebido, não há sinal aqui, bloqueamos tudo. Isso é insano, murmurei, percebendo que não tínhamos a menor chance de sobreviver 5 dias naquele lugar sem comida ou água. Aqueles lunáticos estavam pedindo que gravássemos nossas próprias mortes lentas e dolorosas. Sarah começou a chorar desesperadamente, implorando para que nos deixassem ir. Mas era claro que eles não cederiam. No final, não tivemos escolha a não ser concordar e torcer por um milagre. Depois que os encapuzados saíram, a escuridão parecia ganhar vida própria. Chester tentou ligar a lanterna do celular, mas a luz fraca só tornava as sombras ainda mais ameaçadoras. Sarah estava histérica, e eu não conseguia tirar os olhos das grades da cela, temendo que eles voltassem. Não devíamos ter vindo, ela repetia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é uma loucura. O desespero nos dominava a cada rangido do prédio. Cada som parecia amplificado no silêncio opressor. As horas passaram, e o medo só aumentava. Em determinado momento,
Ouvimos barulhos estranhos, passos distantes ecoando no corredor. Vocês ouviram isso? Perguntei, com a voz trêmula. Chester se encolheu em seu canto, e Sarah abraçou os joelhos, tentando se fazer o menor possível. A claustrofobia estava se instalando. Discutimos a possibilidade de gritar por ajuda, mas sabíamos que seria inútil. Aqueles lunáticos haviam bloqueado o sinal, e não havia ninguém por perto para nos ouvir. Então, permanecemos em silêncio, com o coração disparado, esperando pelo nascer do sol. Minutos se transformaram em horas, e eu perdi a noção do tempo. Quando a escuridão parecia impenetrável, um grito aterrorizante ecoou pelo corredor. Não era nenhum de nós. O som gelou meu sangue. O que foi isso? Perguntei, com o peito apertado. De repente, ouvimos algo que parecia uma debandada, seguido de vozes frenéticas e ininteligíveis ecoando pelos corredores. Entre elas, podia jurar que reconhecia a voz do líder. O que quer que estivesse acontecendo, estava claro que algo havia dado muito errado para eles. Minutos depois, ouvimos passos se aproximando. A adrenalina tomou conta de nós enquanto nos preparávamos para o pior. Mas então, um súbito feixe de luz invadiu a cela. Polícia! Estamos aqui para ajudar, uma voz gritou. A luz era cegante, e por um momento, não consegui processar o que estava acontecendo. Os policiais correram em nossa direção, e um deles colocou uma mão tranquilizadora em meu ombro. Vocês estão seguros agora, ele disse. A sensação esmagadora de alívio me levou às lágrimas. Sarah desabou em soluços, e nós três nos abraçamos fortemente, gratos pelo fim do pesadelo. Mais tarde, cooperamos com a polícia o máximo que podíamos, embora nossas descrições dos encapuzados fossem vagas. Descobrimos que as autoridades já vinham investigando aqueles indivíduos há algum tempo. Aparentemente, o que tentaram fazer conosco, eles já haviam feito com outros exploradores, enviando as filmagens para a Deep Web. Nunca descobrimos se eles foram capturados, mas essa foi a última vez que tentamos exploração urbana. Depois daquela experiência horrível, nenhum de nós teve vontade de visitar lugares abandonados novamente. Quando eu era pequeno, meu pai me deu um conselho que nunca vou esquecer. Um daqueles dias em que ele chegou em casa à tarde do trabalho, e quando eu perguntei por que ele sempre ficava fora por tanto tempo, ele me olhou e disse: "Escuta, Lucas, um homem tem que sustentar a família. Por isso, às vezes, eu chego tarde. Tenho que fazer o que for necessário para colocar comida na mesa para você e seus irmãos." Naquela época, a situação em casa não era fácil. Estávamos lutando para conseguir o básico, mas o papai estava fazendo o que podia para nos alimentar e manter um teto sobre nossas cabeças. Não era fácil, mas tudo mudou quando ele começou a fazer alguns bicos. Com isso, veio dinheiro bom. Nossa vida melhorou muito e, no começo, todos nós ficamos felizes com a boa notícia. No entanto, aqueles trabalhos extras, que pareciam tão bons, acabaram destruindo nossa família. Você podia ver até onde meu pai estava disposto a ir para nos sustentar e nos dar uma vida confortável. O nome do meu pai era Henry, e ele era um corretor de imóveis bastante conhecido no nosso bairro. Se você perguntasse a qualquer pessoa na nossa cidadezinha sobre ele, provavelmente diriam que o Sr. Henry era o cara mais trabalhador da área. Ele passava quase o dia todo no escritório e logo se tornou uma figura-chave no mercado imobiliário. Era um dos melhores em comprar casas abandonadas, fazer algumas reformas e depois vendê-las por um bom preço. Eu sempre o admirei, porque sabia o quanto ele trabalhava para ser respeitado como corretor de imóveis. Mas, apesar de tudo, havia algo estranho nos negócios dele. Eu percebi que havia uma grande diferença entre o dinheiro que meu pai ganhava e o que outros corretores da área ganhavam. Os pais dos meus amigos também estavam na mesma área de negócios, mas não ganhavam nem metade do que ele estava fazendo em tão pouco tempo. Algo não batia. Sempre que eu perguntava a ele de onde vinha tanto dinheiro, ele dizia que estava fazendo um trabalho extra no ramo imobiliário. Mesmo que isso me parecesse um pouco estranho, eu decidi confiar no que ele estava me dizendo, porque sempre o conheci como um homem honesto. Mas tudo mudou uma manhã, em janeiro de 2013, um dia que nunca vou esquecer. Meu pai me levou ao trabalho com ele, porque queria me ensinar sobre uma casa que ele estava recuperando.
O plano dele era que eu seguisse os seus passos e assumisse o negócio no futuro. Ele me mostrou um prédio abandonado que estava reformando, mas no meio da visita ele recebeu uma ligação de um cliente e me disse para esperar no carro enquanto atendia a chamada urgente. Eu concordei e fiquei sentado um tempo, mas o tédio foi mais forte e decidi explorar o lugar por conta própria. Andar pelos grandes corredores e salas vazias do prédio me fez sentir como uma criança novamente. E eu me lembrei dos tempos em que explorava lugares abandonados com meus amigos. Fiquei por ali por um tempo, até que algo estranho chamou minha atenção. Encontrei uma escada deteriorada levando até uma porta de metal enferrujada, que estava trancada com correntes. Meu coração começou a bater mais rápido e a curiosidade me fez me aproximar. O que seria que estava atrás daquela porta? A curiosidade me dominou. Quando me aproximei, percebi que o grande cadeado estava aberto e pensei que meu pai ou alguém tivesse se esquecido de fechá-lo. Mas com tantas correntes no cadeado, ficou claro que quem o trancou não queria que ninguém entrasse. Apesar de uma forte sensação de desconforto, minha curiosidade foi mais forte. Eu não poderia sair sem descobrir o que havia atrás daquela porta. Passei um tempo tentando desfazer as correntes, mas finalmente consegui abrir. Entrei em um corredor escuro, e à medida que caminhava, sentia arrepios subindo pela minha espinha. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Tirei o celular para gravar o que encontrasse e me deparei com grafites perturbadores na parede. A palavra proibido, com uma seta apontando para o fim do corredor. Meu instinto me dizia para voltar para o carro, mas a curiosidade era mais forte, e eu sabia que não poderia sair sem descobrir o que estava no fim. A cada passo, meu coração batia mais rápido. Eu podia quase ouvir respirações pesadas no final do corredor. De repente, um movimento chamou minha atenção pela visão periférica, e eu congelei. No canto estava um homem sem camisa, agachado. Não conseguia ver seu rosto, mas a sensação de perigo era avassaladora. Quando fui focar mais, notei que seu cabelo estava completamente bagunçado e ele fazia sons estranhos, quase como se fosse um animal. Aquela imagem me aterrorizou. Eu não queria descobrir o que ele faria se percebesse minha presença, então decidi que precisava sair dali o quanto antes. Comecei a correr em direção à saída, mas, na pressa, perdi o caminho que havia tomado. O corredor virou um labirinto, e eu não sabia mais para onde ir. Meu coração estava a mil enquanto eu tentava achar uma saída. Mas, felizmente, quando virei uma esquina, encontrei o homem que eu tinha visto antes. Agora, ele estava em pé, me encarando intensamente. Tentei falar com ele, tentando acalmá-lo, mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele se jogou para cima de mim. Deus, era como se eu estivesse lutando contra um animal selvagem. Ele começou a me bater brutalmente, usando os dentes e as unhas, tentando me machucar. Fiz o meu melhor para evitar o confronto, mas vi que não tinha escolha a não ser me defender. Eu era um bom jogador de futebol na escola, então decidi usar a força para dominar aquele homem. Mas, apesar de ser mais forte, controlar ele era uma tarefa difícil. Eu sabia que só poderia escapar se conseguisse nocauteá-lo. Mas, quando estava prestes a desferir o golpe, o homem começou a gritar algo em espanhol, que eu não entendi totalmente. Meu espanhol era bem básico, já que não falava há anos, mas entendi que ele estava pedindo ajuda. Imediatamente, eu o soltei e tentei me comunicar com ele usando as poucas palavras de espanhol que lembrava da escola. Mas, nesse momento, ele me levou para o porão do prédio, e o que vi lá me tirou o fôlego. Havia dezenas de homens, mulheres e crianças acorrentados. As cenas eram absolutamente horríveis. O homem me pegou pelo braço e me mostrou uma garotinha que, para meu horror, estava cheia de cicatrizes cirúrgicas grotescas. Eu não entendia totalmente o que ele me explicava em espanhol, mas peguei algumas palavras que me deixaram ainda mais inquieto. Filha, órgão e precisamos de ajuda. Senti o sangue congelar nas veias. O horror da situação aumentava a cada palavra que eu ouvia. O que diabos estava acontecendo naquele lugar? A partir daquele momento, percebi que tinha desenterrado um segredo sombrio e retorcido, algo que eu não estava preparado para enfrentar. Senti que a curiosidade que me trouxe até ali poderia ser a mesma que me condenaria. Eu precisava encontrar uma forma de sair dali e contar a alguém sobre aquilo.
mas o medo me paralisava enquanto assistia a essas pessoas inocentes sendo tratadas como gado. Como eu ia sair daquele lugar? E para onde me levariam? O que aquele homem estava me dizendo sobre tráfico de órgãos e pessoas me deixou completamente gelado. Eu não precisava de ninguém para me contar que meu pai estava por trás de tudo aquilo, porque era óbvio que ele estava. Lágrimas escorriam de meus olhos ao perceber que esses eram os trabalhos extras que meu pai nunca mencionou. Eu tinha uma decisão terrível a tomar, mas sabia que não poderia viver comigo mesmo se mantivesse segredo sobre as atrocidades que ele havia cometido. Então, tremendo, eu liguei para a polícia e contei tudo. Lembro claramente da expressão do meu pai quando os policiais chegaram. Ele estava no telefone, falando sobre negócios, quando o prenderam. Eu podia ver a dor e a raiva nos olhos dele enquanto o levavam embora. E, embora meu coração estivesse partido ao ver meu pai algemado, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Uma investigação rápida foi realizada e descobriu-se que meu pai fazia parte de uma enorme rede de tráfico de pessoas e de órgãos, operada por um cartel muito perigoso. Ele usava seu negócio imobiliário como fachada, comprando casas para manter as pessoas que traficava antes de enviá-las para outros lugares. Os homens que me atacaram no corredor contaram à polícia que ele era um dos líderes dessa organização criminosa. Um deles conseguiu se soltar das correntes, deslocando o polegar para pedir ajuda para sua filha. Ela havia passado por operações horríveis, teve um rim e partes do fígado removidos. O homem explicou que me atacou porque pensou que eu fosse uma das pessoas responsáveis por colocá-los ali. Quando a notícia da prisão do meu pai se espalhou, o bairro inteiro ficou em choque. Meus irmãos não conseguiam acreditar que ele tinha feito algo assim. Foi devastador ouvir sobre todas as atrocidades que ele causou a essas pessoas, por pura ganância. Quase nos destruiu como família. Eu fui testemunha em muitos processos judiciais, e a quantidade de testemunhos que ouviríamos sobre o que acontecia naquela casa e em outros lugares me deixou traumatizado. Durante meses, minha vida se desfez, e tudo o que eu sabia sobre o meu pai e nossa família foi desconstruído. Depois disso, minha mãe ficou muito doente e não aguentou o peso da vergonha. Ela faleceu no início de 2014. Meu pai foi condenado à prisão perpétua, e ele nunca mais verá a luz do dia. Ele nunca me pediu desculpas, mas em seus últimos dias em casa antes da prisão, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Eu te fiz uma promessa. Eu fiz de tudo para que você tivesse uma vida melhor. Não sei onde eu errei, mas no fim, não importa. Eu não sabia como responder. Como poderia? Após tudo o que ele fez, tudo o que ele estava envolvido, não havia palavras que pudessem consertar aquilo. Eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Ele me disse isso com os olhos cheios de lágrimas, mas a dor que sentia ao ouvir aquelas palavras foi mais forte do que qualquer coisa que ele pudesse dizer. No fim, o que restou de meu pai não foi a imagem que eu tinha dele como herói, mas a de um homem perdido, que sacrificou tudo, inclusive a nossa confiança, em busca de algo que não poderia manter. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, e que as cicatrizes do que aconteceu nunca se apagariam completamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha feito a coisa certa, não só para mim, mas também para todas aquelas pessoas que estavam sofrendo nas mãos do homem que eu tinha chamado de pai. O julgamento foi longo e doloroso, e a cada dia que passava, mais verdades horríveis surgiam. Mas, por mais que eu quisesse esquecer, não poderia. Eu precisava me lembrar, não para viver na dor, mas para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Quando a última sentença foi proferida, uma parte de mim sentiu um alívio imediato, mas outra parte sentiu uma tristeza profunda, como se eu estivesse perdendo definitivamente a última conexão que ainda tinha com o meu passado. Mas, mesmo assim, a vida seguiu, e eu segui com ela, tentando reconstruir o que havia sido destruído, e aprender a viver com a verdade que, um dia, parecia impossível de aceitar. Agora, olhando para trás, percebo que o maior preço que paguei não foi pela perda da imagem que eu tinha do meu pai, mas pela perda da minha inocência, pela perda de uma parte de mim que nunca voltaria. Se você perguntar o que aprendi com tudo isso, eu diria que a verdade é a única coisa que nunca se pode esconder por muito tempo. E, no fim, ela sempre vem à tona, não importa o quanto tentemos afastá-la.
Meus melhores amigos e eu éramos os reis da aventura e adorávamos explorar lugares interessantes. Sempre filmávamos nossas explorações, embora nem sempre encontrássemos os tesouros escondidos, como nós chamávamos. Mas, às vezes, só conseguíamos filmar algumas teias de aranha e montes de lixo. Mesmo assim, a adrenalina nunca deixava de nos fazer sentir vivos. Claro, nem tudo era perfeito. Na verdade, tivemos várias brigas entre nós em mais de uma ocasião. Uma vez, estávamos na minha casa e um dos meus amigos começou a fazer piadas sobre a minha câmera. Não gostei nada daquilo e fiquei bravo. O riso se transformou em insultos. Eventualmente, as coisas ficaram físicas e começamos a brigar. No final, parecia uma grande confusão, então decidi que o melhor seria explorar sozinho. Havia um lugar que eu sempre quis visitar, um antigo complexo de escola abandonado nos arredores da cidade. O lugar estava fechado há décadas. Além de estar em ruínas, circulavam rumores sobre pessoas pouco amigáveis rondando por lá. Mas isso não me assustava. Eu estava determinado a viver a minha própria aventura urbana, em parte para provar aos meus amigos que eles não eram indispensáveis. Então, me convenci de que nada de ruim iria acontecer. Ainda me arrependo de ter sido tão ingênuo. Naquela noite, eu não pensei muito sobre o que estava fazendo. Apenas peguei minha mochila, coloquei a lanterna, minha câmera e alguns lanches e fui para o local. Tinha chovido sem parar nas últimas semanas, o que fez o terreno ficar super escorregadio e perigoso, mas isso só tornou a exploração mais emocionante. Quando cheguei, o complexo escolar parecia impressionante, mas também muito desolado. Pulei a cerca e me aproximei do prédio principal. O ar estava denso e úmido, cheio do cheiro de mofo, e os corredores estavam escuros e silenciosos. Só conseguia ouvir o gotejar da água do teto e o eco surdo que fazia ao cair. Cada passo que eu dava ecoava como um tambor. Acho que é isso que se sente em todos esses lugares abandonados quando se está sozinho. Normalmente, eu teria meus amigos conversando ao meu lado, o que fazia tudo parecer mais leve, mas agora eu estava completamente sozinho, e devo admitir, estava muito estranho. Andei devagar, parando de vez em quando para tirar fotos dos murais desgastados e dos móveis cobertos de poeira. À medida que fui avançando, percebi que o prédio era muito maior do que eu imaginava. Havia várias alas e andares, e cada canto parecia mais escuro e silencioso do que o anterior. Mas, enquanto explorava uma sala de aula no segundo andar, ouvi um som estranho. Não era o típico rangido de um prédio velho ou gotejar da água. Era mais como um murmúrio, muito baixo, mas distinto. Desliguei a lanterna e fiquei parado, tentando ouvir melhor. E o murmúrio se repetiu, seguido por um ligeiro movimento. Nesse instante, percebi que não estava sozinho no prédio, e isso me deu arrepios. O lógico seria sair correndo, mas eu já estava tão dentro do lugar que voltar atrás não parecia uma opção. Se eu fugisse agora, talvez perdesse algo incrível ou algo aterrorizante, mas eu queria saber de qualquer forma. Nesse ponto, estava dividido entre seguir o murmúrio ou correr, mas sabia que, se não descobrisse de onde vinha, poderia estar em apuros. Então, um pouco nervoso, decidi seguir o som. Saí da sala de aula e segui por um dos corredores mais estreitos. Ali, a escuridão era ainda mais intensa, com as janelas bloqueadas por tábuas e até escombros. Andei devagar, tentando ao máximo não fazer barulho, e percebi que o murmúrio ficava cada vez mais alto conforme me aproximava. Virei uma esquina e espioei a cabeça, mas o que vi fez meu corpo congelar. No chão, rodeado por velas acesas, estava um homem. Ele parecia estar rezando ou murmurando algo para si mesmo. Era um homem sujo, com cabelo emaranhado e uma barba longa. Usava roupas velhas e gastas, e suas mãos estavam cobertas de sujeira. O estranho é que ele parecia estar falando com alguém, embora estivesse completamente sozinho. Oh, Deus, o dia finalmente chegou, ele murmurou. Tentei me afastar lentamente, tentando não fazer barulho, mas, claro, pisei em um pedaço de vidro quebrado e o estalo ecoou pelo corredor. O homem imediatamente levantou a cabeça e me olhou. Já tinha encontrado outros moradores de rua antes, e, embora costumássemos correr deles, aquela situação era diferente. O olhar dele me dizia que ele não era apenas mais um homem.
Havia algo nele que me dava arrepios. "Quem está aí?" ele perguntou. Sua voz era baixa, mas firme. Eu não respondi, esperando que ele voltasse ao seu estranho ritual. Mas, em vez disso, ele se levantou e começou a caminhar na minha direção. Esse movimento me fez entrar em pânico. Eu sabia que precisava sair dali. Então virei e corri pelo corredor procurando um lugar para me esconder. Corri o mais rápido que pude, escorregando no piso molhado e tropeçando nos escombros pelo caminho. Mas não podia deixá-lo me pegar. Os passos do homem ecoavam atrás de mim. Embora parecesse que ele estava ficando para trás, eu sabia que precisava continuar correndo. Precisava encontrar uma saída ou um lugar para me esconder, mas o prédio era um verdadeiro labirinto. No final de um corredor, vi uma porta entreaberta e, sem pensar duas vezes, entrei e fechei-a suavemente, desligando a lanterna para não me revelar. Me encolhi em um canto, tentando controlar minha respiração e escutando os passos do homem do lado de fora. Ele passou por mim murmurando para si mesmo, e por um momento achei que estava seguro. Mas então, um farfalhar atrás de mim fez minha cabeça virar em pânico. Eu abri a porta para fugir na direção oposta ao homem, mas, assim que comecei a me mover, dei de cara com outra figura, um cara tão sujo quanto, mas ainda mais aterrorizante. Tentei virar e correr, mas não tive tempo de reagir. O homem me pegou e me jogou no chão. Caí de cara e bati a cabeça, e o impacto forte fez eu ver estrelas, mas logo recuperei a consciência. Lutei contra ele, empurrando-o com toda a força para me afastar. Consegui me afastar o suficiente para escapar e corri de volta, completamente perdido. Estava começando a me arrepender de não ter ido com meus amigos, me perguntando se algum dia sairia dessa loucura que eu mesmo tinha me metido. Virei uma esquina e voltei para o corredor principal. Não sabia se o homem ainda estava me seguindo, e não parei para descobrir. Corri para as escadas, determinada a encontrar uma saída, e desci os degraus de 2 em 2, quase escorregando em cada um. Quando cheguei ao segundo andar, vi uma porta no final do corredor. Parecia boa demais para ser verdade, então corri em direção a ela, torcendo para que não estivesse trancada. Milagrosamente, ela se abriu e eu saí, inalando o ar frio e úmido e imediatamente me molhando com a chuva torrencial. Mas não me importava. Eu estava fora, e por enquanto, segura. Olhei ao redor procurando um lugar para escapar do prédio quando o vi. O homem que estava murmurando estava parado na chuva, olhando para mim. Sua voz ecoou na minha mente. Eu sabia que você viria. Quando há um problema, sempre há uma solução. Você não está aqui por acaso. Não deveria ter medo. Você é um milagre. O olhar dele era intenso e desconcertante. Todo esse tempo, em meio ao caos, eu havia esquecido que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. De repente, senti alguém me agarrar por trás. Era o outro homem, aquele que eu não queria me preocupar. E o hálito alcoólico dele era quase insuportável. Podia sentir a barba grossa dele no meu pescoço. Mas o que realmente me aterrorizava era o homem na minha frente. Ele se aproximou com um sorriso que gelava meu sangue. Ele parecia excessivamente confiante, e em sua mão, ele segurava uma tesoura de jardim enferrujada, como se fosse um troféu que estava disposto a usar em mim. Você odeia a chuva, não é? Tem que parar de algum jeito. Que bom que veio me procurar, disse ele, enquanto seus olhos não saíam de mim. Ele realmente parecia completamente desequilibrado. Em desespero, tentei me soltar do homem que me segurava. Ele era um pouco maior que eu, mas definitivamente não tinha muita força. Percebi que ele estava perdendo a batalha para me manter preso. Então juntei toda a minha força e consegui me soltar, me afastando de seu aperto a tempo. Nesse instante, o cara maluco com a tesoura se virou para o homem que me segurava. Ele parecia que ia esfaqueá-lo, e para minha surpresa, o fez. O homem caiu no chão, gritando de dor, e o sangue escorreu rapidamente, manchando a calçada. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ver. Eu congelei. O homem que havia caído no chão, com a tesoura cravada em seu estômago, gemia de dor, mas eu estava tão paralisado pelo medo que não conseguia me mover. O outro homem, com os olhos fixos em mim, parecia ainda mais insano do que antes, seu sorriso expandido em uma expressão de prazer doentio.
Ele olhou para mim e disse, com uma voz baixa e ameaçadora: "Você viu o que aconteceu com ele, certo? Ele não é o primeiro e não será o último. Aquele que mexe no que não entende, acaba pagando o preço." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente, mas eu não consegui processá-las. A única coisa que consegui fazer foi correr. Meus pés se moviam sem pensar, sem um destino claro, apenas fugindo daquele pesadelo. Corri pelas ruas, sem olhar para trás. Minha respiração ofegante misturada com o som distante das gotas de chuva batendo no chão. Minha mente estava em pânico, ainda tentando entender o que acabará de acontecer, tentando encontrar uma explicação para aquela violência insana. Mas eu sabia, de algum modo, que não havia explicação. Não para isso. Quando finalmente parei, já estava a quilômetros de distância do complexo escolar, em uma rua solitária e deserta. Minha camisa estava encharcada e meu corpo tremia de frio e choque. Olhei para os arredores, mas não havia ninguém. Nem uma alma viva para me ajudar ou confirmar o que eu tinha visto. O medo era como um peso no meu peito, uma sensação de que ainda estava sendo observado, de que o pesadelo não havia terminado. Mas, por mais que eu tivesse corrido, a verdade era que, naquele momento, eu não sabia se havia escapado realmente ou se aquilo estava apenas começando. Tudo começou em um dia aleatório, quando ouvi alguns dos meus colegas de classe conversando sobre um velho prédio abandonado. Acontece que estava mais perto do que eu imaginava, então, naturalmente, aquilo despertou minha curiosidade. Eu me imaginei contando uma história incrível que faria todos me olharem com fascinação. Naquela tarde, contei para meus amigos Alex, Sam e Britney sobre a minha nova descoberta. A princípio, Alex estava tão empolgado quanto eu, mas Sam foi cético e decidiu não ir. No entanto, Britney, sempre aventureira, acabou convencendo Sam a nos acompanhar, e finalmente concordamos em ir no dia seguinte, depois da escola. A caminhada até lá foi um pouco cansativa, já que o prédio estava no meio da mata. Era algum tipo de antigo retiro que tinha sido fechado há cerca de 35 anos. Após os 30 minutos caminhando, finalmente chegamos. O lugar era impressionante, embora um pouco assustador. Estava coberto de mato, e havia pichações e lixo por todo lado. As janelas estavam quebradas, e o vento fazia o vidro solto soar como pequenos gritos à distância. A entrada estava aberta, então decidimos entrar. Eu estava um pouco nervoso, mas minha curiosidade era mais forte que o medo. "Vai você primeiro, Ita. Você foi quem encontrou o lugar", brincou Britney, rindo. Eu não queria parecer um covarde, então respirei fundo e dei o primeiro passo. O ar lá dentro estava frio e mofado, quase me fazendo vomitar. Tenho um estômago sensível, então assim que entrei, percebi que não seria fácil para mim. Ótimo, pensei, tentando esconder meu desconforto. Caminhamos pelo prédio e vi que a maioria dos móveis estava em ruínas, cobertos de poeira, e as paredes estavam decoradas com grafites coloridos, embora a maioria fosse xingamentos e desenhos perturbadores. Enquanto começávamos a explorar, de repente, houve um barulho alto atrás de nós. A porta da frente bateu com força e eu instintivamente virei a cabeça. Todos olhamos para Britney, a última a atravessar o limiar, e ela parecia a mais assustada de todos nós. "Foi só o vento", disse ela, embora sua voz estivesse tremendo. Tentei rir, mas não saiu. Logo seguimos para outras salas, cada uma tão sem graça quanto a anterior, até que, finalmente, algo me chamou a atenção. Alex tinha desaparecido por um corredor, e depois de alguns momentos, vimos ele parado, com uma expressão de surpresa e medo que nos deixou desconcertados. Corremos até ele. "O que aconteceu?" perguntei. "Olha isso", ele disse, apontando para a parede. Lá estava, escrito em vermelho brilhante, que parecia fresco: "Vá." Meu sangue congelou. "Você está brincando, né?", disse Sam, mas com uma risada nervosa. Eu alcancei a parede e toquei a tinta, que definitivamente estava fresca. Minhas pernas começaram a tremer, e a atmosfera ficou ainda mais desconcertante. Naquele momento, Alex percebeu minha reação. "Eu sei, é estranho, não é?", ele disse. No entanto,
Ele explicou que talvez a tinta não fosse tão fresca assim, mas devido à umidade, ela começava a se desprender e explicou uma reação química da qual eu não entendi nada, mas acreditei nele, porque queria afastar o desconforto que aquilo me causava. Vimos mais grafites ao redor e decidimos nos separar para continuar explorando. Eu decidi subir para o segundo andar, porque, por algum motivo, estava muito curioso para explorar as salas. Assim que levantei o pé, um cheiro horrível me atingiu. Era um odor mofado, como se algo estivesse em decomposição. Instintivamente, me afastei e não pude evitar vomitar. Dessa vez, no entanto, minha curiosidade falou mais alto. Segui o cheiro fétido até o segundo quarto. Assim que olhei, senti meu estômago virar. Lá, no chão, estava um animal morto. Não consegui identificar se era um gato ou um cachorro, mas o que me ficou claro é que estava em um estado tão avançado de decomposição que quase desmaiei. Tentei não vomitar mais, mas minha garganta estava fechando e uma saliva amarga encheu minha boca. De repente, ouvi um barulho alto vindo do andar de baixo. Era Alex de novo, sempre tentando nos assustar. Para com isso, Alex, você tem que parar de me incomodar, gritei para ele, embora minha voz estivesse tremendo de ansiedade. No entanto, quando ouvi o barulho de novo, já não estava mais bravo. Fiquei convencido de que era algo mais. Corri para baixo e minha raiva se transformou em pânico. O que eu vi quase me fez desmaiar. Na sala onde estivemos, a frase "vá agora" estava acompanhada de outra palavra: morte. As letras pareciam brilhar sob a luz laranja das lanternas, e essa pintura também parecia fresca. Naquele momento, entramos em pânico. A atmosfera estava tensa, como se alguém fosse nos atacar. Fiquei petrificado na porta, sem conseguir me mover, enquanto as palavras escorriam, deixando pequenas manchas no carpete empoeirado. Pessoal, a gente precisa sair daqui. Consegui sussurrar, minha voz mal audível. Dessa vez, não era uma piada. A mistura de adrenalina e terror me fez correr em direção à saída. E antes que eu percebesse, bati em Alex e Britney, que estavam correndo em minha direção. O que aconteceu com você? Por que está gritando? Perguntou Britney, preocupada. Não tem tempo. Tem algo aqui. Não estou brincando, falei, ofegante, mas, justo quando achei que íamos sair correndo, ouvimos um estrondo lá em cima. Era como se algo ou alguém estivesse se movendo. Olhei para os meus amigos e ficou claro que todos estávamos sentindo a mesma inquietação. A adrenalina corria em nossas veias, mas sabíamos que havia algo mais. Algo sinistro. Sei lá, e se tiver mais alguém aqui? Murmurou Britney. O pensamento de que outras pessoas poderiam estar vagando por aquele prédio escuro começou a tirar nossa coragem. Eu não acho. Talvez seja só nós e nossas mentes, respondi por cima do ombro, mas lá no fundo eu sabia que havia algo fora do comum. Decidimos nos separar de novo. Britney e eu íamos explorar o andar de cima, e Sam e Alex ficariam no andar de baixo. Eu não estava totalmente convencido de que essa fosse uma boa ideia, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Subimos as escadas e, à medida que subíamos, o ar ficava mais pesado, quase como se o prédio estivesse respirando conosco. Quando chegamos ao segundo andar, a luz mal penetrava pelas janelas sujas. O lugar estava coberto de teias de aranha e com uma sensação de abandono avassaladora. Eu estava tenso. Era como estar em um lugar que nunca havia sido habitado. E então os ouvimos, sussurros. Você está ouvindo isso? Perguntei para Britney, meus olhos arregalados. Ela apenas assentiu, mas sua expressão pálida dizia tudo. Tudo ficou mais escuro, enquanto sombras dançavam no final do corredor. Dei um passo à frente, mas o rangido da madeira me fez parar. Quem está aí? Gritei, mas a única resposta foi um eco aterrorizante. Olha aquilo, disse Britney, apontando para uma porta esbranquiçada no final do corredor. A curiosidade falou mais alto. Nos aproximamos, empurramos a porta e encontramos uma pequena sala vazia, com algumas cadeiras caídas e uma mesa coberta de papéis velhos. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi um jornal antigo e gasto em um canto. O que é isso? Perguntou Britney, olhando através dele. Parece um artigo sobre desaparecimentos, respondi.
folheando as páginas com as pontas dos dedos. Era sobre uma jovem mulher que desapareceu há anos naquela mesma área. E um nome familiar apareceu que fez minha pele arrepiar: Jonathan, o homem acusado de seu desaparecimento. Assim que terminei de ler, uma imagem borrada da garota apareceu de repente na minha mente. Era a mesma garota de quem falavam na escola, aquela cuja história a polícia nunca conseguiu resolver. O artigo dizia que ela tinha sido vista pela última vez em um prédio antigo. Embora o corpo nunca tenha sido encontrado, diziam que esse tal de Jonathan tinha estado lá. Britney pegou o papel das minhas mãos. Ao fazer isso, percebeu algo atrás de uma das cadeiras. Ita, vem aqui. Quando me aproximei, encontrei outro jornal pequeno e gasto. O abri, e rapidamente as palavras começaram a saltar aos meus olhos. Não posso escapar, ele me observa. As paredes gritam meu nome. Saia daqui enquanto ainda pode. Minhas mãos começaram a tremer. Este lugar estava cheio de ecos de dor. Como se as paredes estivessem absorvendo o sofrimento daqueles que ali estiveram. Isso não está certo, murmurei, sentindo a tensão tomar conta da atmosfera. Devemos ir, comecei a dizer, mas antes que eu pudesse terminar a frase, um estrondo veio do andar de baixo. O coração disparou. Precisamos sair agora, gritei. Britney e eu corremos até as escadas, mas o que vimos lá embaixo congelou nosso sangue. Sam e Alex estavam parados, com os olhos arregalados e os rostos pálidos, mas não era o que eles viam que me fez engolir seco. Eu já sabia o que estava por vir. Algo estava nos observando. De repente, as luzes apagaram. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, e foi então que começamos a ouvir passos. Não era o som dos nossos próprios pés no chão, mas passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse nos seguindo. O ar ficou ainda mais gelado e o cheiro de mofo se intensificou, misturado com algo mais, algo metálico. O pânico tomou conta de nós. Não havia mais risadas ou brincadeiras. A realidade tinha se imposto de forma brutal e aterradora. Vamos sair daqui agora, gritei, mas minha voz parecia abafada, como se alguém estivesse tentando calá-la. Britney estava ao meu lado, segurando meu braço com força, e vi que ela estava tão assustada quanto eu. Onde estão Alex e Sam? Perguntei, mas antes que pudesse responder, ouvi um grito vindo do andar de baixo. Sem pensar duas vezes, corri em direção às escadas. O medo me impulsionava, mas a incerteza sobre o que estava acontecendo me paralisava. Quando cheguei ao final da escada, encontrei Alex e Sam de pé, olhando fixamente para algo que estava diante deles. Eu os chamei, mas não houve resposta. Eles estavam como hipnotizados, com os olhos arregalados e sem expressão. Olhei para o que os estava fazendo agir assim. A figura que se materializou diante de nós parecia uma sombra densa, uma presença vazia, que se arrastava no chão, emitindo um som baixo e constante, como um sussurro que se estendia até o fundo de nossas mentes. Saímos agora, gritei, puxando Sam pelo braço, mas ele parecia incapaz de reagir. Britney, desesperada, também tentou chamar os amigos, mas nada parecia surtir efeito. A sombra avançou, se aproximando lentamente. Eu estava paralisado pelo medo, sentindo um peso esmagador em meu peito, como se algo estivesse nos observando de um lugar muito mais profundo, mais escuro, do que aquele prédio poderia oferecer. Finalmente, com uma força que eu não sabia que tinha, puxei Alex e Sam para fora da zona de influência daquela coisa. Corremos, tropeçando e batendo nas paredes, até alcançarmos a porta de saída. Eu mal podia respirar, mas não olhei para trás. Não olhei. Quando finalmente chegamos ao exterior, a luz do dia parecia surreal, como se estivéssemos saindo de um pesadelo para a realidade. O ar fresco parecia um alívio, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo ainda nos seguia permaneceu. Olhei para trás uma última vez. Por um segundo, pensei ver a sombra no topo da escada, observando-nos, mas não houve mais nada. A porta do prédio estava fechada e tudo parecia voltar ao normal, exceto pelas palavras, o cheiro e a sensação de que aquela experiência nunca iria nos deixar. Não falamos mais sobre isso. Nossos amigos começaram a evitar o local e, eventualmente, a história do prédio foi esquecida. Mas, sempre que me deito à noite, sinto um arrepio ao pensar que,
Talvez aquela sombra ainda esteja esperando, em algum lugar, para terminar o que começou.